pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esperança dos doentes, rogai por nós. Suplicamos a intercessão de São José por todos os doentes. Sabemos que ele é um grande intercessor e que também obtém de Deus a cura física e a cura espiritual para as nossas enfermidades. Por isso suplicamos a intercessão dele. Esperança dos doentes, rogai por nós. Continuando os nossos exercícios para a nossa consagração a São José, não é? Chegamos numa etapa muito bonita, porque estamos no 29º dia, estamos aí à beira de finalizar esses exercícios, que são de grande valia para o nosso conhecimento a respeito de São José, mas para o nosso enriquecimento espiritual. E para colher os frutos, e para sermos virtuosos, como nosso Pai espiritual São José é virtuoso, nós vamos suplicar o Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-los bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem que a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. É assim, suplicando, pedindo ao Espírito Santo e rezando, meditando, nos esforçando, que nós chegaremos até onde Deus quer. Gente, não existe vida de santidade, não existe vida nova sem esforço. Para sair do vício, de qualquer vício que seja, nós precisamos nos decidir e nos esforçar. Nada vem de graça, inclusive o pecado. Inclusive as coisas ruins na vida não vêm de graça. Uma traição no matrimônio não vem de graça. Um namoro mal vivido não sai de graça. Por isso que as coisas boas nós precisamos nos esforçar, buscar, querer, valorizar e fazer todos os dias. Esperança dos doentes, rogai por nós. Abrimos com o pensamento de São João Paulo II. Como ensina a liturgia da Igreja, ele, São José, cooperou na plenitude dos tempos no grande mistério da salvação e é verdadeiramente ministro da salvação. Deus curou muitas pessoas por meio da intercessão de São José. Como Santa Teresa d'Ávila, ela dizia frequentemente às pessoas como esteve terrivelmente doente, a ponto de considerar-se meio morta, e como depois de rezar a São José, experimentou uma cura miraculosa. Santa Teresa de Lisieux teria morrido na infância se não fosse a intercessão de São José. São Luís e Santa Zélia Martim, os pais de Santa Teresa, eram-lhe muito devotos. Eles nomearam 2 crianças em homenagem a São José, mas, infelizmente, ambas morreram no parto. Quando Zélia ficou novamente grávida, acreditava que a criança em seu ventre era um menino, e planejou chamá-lo de José. Após o parto, no entanto, descobriu que o bebê era uma menina, e foi decidido que seu nome seria Teresa. Logo após o seu nascimento, Teresa ficou doente, com risco de morte. Ninguém sabia a causa dessa doença. Sua mãe, tendo já experimentado a morte de vários outros filhos, ficou muito triste, mas resignada à vontade de Deus. Temendo que Teresa fosse morrer, Zélia se ajoelhou diante de uma imagem de São José em seu quarto e pediu-lhe que curasse sua filha. Milagrosamente, Teresa foi curada. Sua mãe anotou um relato do que acontecera com sua Terezinha. Ela escreveu: Subi ao meu quarto. Terezinha estava no térreo com uma ama de leite. Ajoelhei-me aos pés de São José
e pedi-lhe a graça da cura para a pequena, enquanto me resignava à vontade de Deus. Não costumo chorar, mas estava chorando enquanto rezava. Não sabia se devia descer para o térreo. Por fim, decidi descer. E o que vi então? A bebê mamava vigorosamente. Ela não se soltou até 1 da tarde. Regurgitou um pouco e reclinou-se novamente sobre sua ama de leite, como se estivesse morta. Havia 5 de nós em torno dela, todos atordoados. Um dos criados chorava. Senti meu sangue enregelar. Não havia sinais visíveis de que a bebê respirava. Não nos adiantava inclinar-se para tentar descobrir um sinal de vida, porque não podíamos ver nada. Mas ela estava tão calma, tão tranquila, que agradeci a Deus por ela ter morrido tão suavemente. Então, 1/4 de hora se passou e minha Terezinha abriu seus olhos e começou a sorrir. São José oferece esperança em momentos de doença. Se você ou alguém que você conhece está doente, vá a São José. Jesus quer que você recorra ao seu Pai espiritual e lhe peça ajuda e cura. Deus é quem faz, Deus é quem decide se será dada a cura física ou não, mas não custa pedir, como fez Santa Zélia para sua Terezinha. Se você ou um ente querido receber uma cura, não se esqueça de que vocês ainda sofrerão na vida. Santa Teresa foi curada enquanto criança, mas passou por muitas outras enfermidades na vida. E, por fim, sucumbiu à morte. Até mesmo Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos, morreu novamente. Assim, independentemente de você ter experimentado uma cura física ou não, São José sempre oferece a esperança de uma vida livre de doenças no céu. São José o ajudará a estar abandonado à divina providência. Um pensamento de São José Amarelo. Como São José, vivamos cada dia de acordo com as disposições da providência, fazendo o que quer que Deus nos proponha. Como São José, vivamos cada dia de acordo com as disposições da providência, fazendo o que quer que Deus nos proponha. Continuando as nossas meditações. Nós vamos meditar mais uma parte da espiritualidade, da devoção a São José ao longo dos séculos na Igreja. Nós vamos falar sobre as missas votivas, não é? Você sabe o que são missas votivas? Não sabe? Então presta atenção aí para você poder aprender, para a gente poder ter um pouco mais de conhecimento. Vou abrir com um pensamento de São Pedro Julião Eimardi. São José é o patrono e o protetor de uma morte feliz. Aqueles que rezam a ele certamente morrerão em boas disposições. Ele é o modelo daqueles que desejam morrer no Senhor. São José é o patrono de uma morte feliz. Aqueles que rezam a ele certamente morrerão em boas condições. Ele é o modelo daqueles que desejam morrer no Senhor. Vamos agora a um pensamento de São João 23. Às quartas-feiras fazei algo também por São José, como recitar as orações de sempre, ler um livro sobre ele, fazer uma mortificação especial, em suma, oferecer tudo a ele. Às quartas-feiras fazei algo também por São José, como recitar as orações de sempre, ler um livro sobre ele, fazer uma mortificação especial, em suma, oferecer tudo a ele. O sacrifício da missa é a mais poderosa de todas as orações. É a oração de Jesus que ofereceu seu corpo, sangue, alma e divindade ao Pai Celeste em favor da humanidade pecadora. Olha, o santo sacrifício da missa é a mais poderosa de todas as orações. É a oração de Jesus que oferece seu corpo, sangue, alma e divindade ao Pai Celeste em favor da humanidade pecadora. Uma tradição antiga da Igreja atribui a cada dia da semana um tema particular a ser recordado no santo sacrifício da missa. No domingo, a ressurreição do Senhor. Na segunda-feira, as almas do purgatório.
Na terça-feira, os Santos Anjos. Na quarta-feira, São José. Na quinta-feira, a Eucaristia. Na sexta-feira, a Paixão de Cristo. No sábado, Nossa Senhora. Por que a quarta-feira é dedicada a São José? Bom, quarta está a meio do caminho entre domingo, que é o dia do Senhor, e o sábado, o dia dedicado a honrar Nossa Senhora. A beata Ana Maria Taige tinha tanta devoção a São José que assistia à missa toda quarta-feira em honra dele e passava o dia em jejum a pão e água. Você já assistiu a missa em honra de São José na quarta-feira? É uma excelente maneira de honrar especialmente nosso pai espiritual no meio da semana. Antigamente todos os padres celebravam as quartas a missa votiva em honra de São José, desde que alguma solenidade obrigatória não impedisse isso, claro. Hoje muitos padres não continuam essa tradição, não por má vontade, mas por não saberem que essa tradição existiu algum dia. Seria ótimo ver mais padres retomarem essa prática. Independentemente de o padre da sua paróquia celebrar ou não a missa votiva em honra de São José, você pode ter a intenção de honrar São José na missa da quarta-feira. Ao fazer isso, você pode aproximar-se do seu pai espiritual e pedir por intenções e necessidades particulares. São José é tão esquecido na vida espiritual que anseia por ajudar aqueles que lhe abrem o coração. São José também tem um mês dedicado a ele, o mês de março. A Virgem Maria é honrada de maneira especial ao longo do mês de maio, porque ela é a nossa mãe espiritual e maio é o mês das flores. São José é honrado de maneira especial ao longo do mês de março, porque é o nosso pai espiritual e porque sua maior festa é celebrada no dia 19 de março, a solenidade de São José. Você honra São José de maneira especial no mês de março? Pois deveria, não precisa ser nada extravagante ou caro. O simples gesto de colocar flores perto de uma estátua de São José, na sua casa ou na sua paróquia, já bastaria. Renovar a sua consagração a São José, rezar os mistérios gozosos do rosário com mais frequência, ou fazer uma peregrinação a algum santuário local dedicado a São José. São formas de recordá-lo, especialmente neste mês. Os sicilianos têm uma tradição maravilhosa chamada Altar de São José. Séculos atrás, uma seca terrível atingiu a Sicília, e os habitantes rezaram pedindo a ajuda de São José. Para a surpresa de todos, choveu e as plantações voltaram a crescer. Para comemorar o acontecimento, os sicilianos decoram anualmente altares dedicados a São José, enfeitando-os com flores, velas, alimentos, pão. Tudo para recordarem como São José os ajudou. Quase sempre, os alimentos recolhidos dos altares de São José são dados aos pobres. Essa tradição siciliana chegou a culturas de toda parte do mundo e é sempre celebrada no dia 19 de março. Outro aspecto da devoção a São José, que parece ser desconhecido de muita gente, é que ele não é apenas o padroeiro dos moribundos, mas também um grande intercessor em favor daqueles que estão no purgatório. Esse aspecto da poderosa intercessão de São José é um tesouro inexplorado da vida devocional da Igreja. Uma mulher muito santa do século XIX, chamada Bem-aventurada Maria da Providência, dá-nos um testemunho poderoso de como São José ajuda as santas almas do purgatório. Essa bem-aventurada recebeu o carisma especial de ajudar as almas do purgatório e combinou esse seu zelo com a sua devoção a São José. Fundou uma comunidade religiosa com essa finalidade, as Auxiliadoras das Almas do Purgatório, e a colocou sobre o patrocínio de São José. Os monges da abadia de São José na França relatam a história de como São José ajudou a bem-aventurada Maria a fundar sua comunidade religiosa. Em 2 de novembro de 1853, traçou-se o plano para a fundação de uma congregação religiosa, cuja principal finalidade seria ir ao auxílio das pobres almas do purgatório, pelo trabalho, a oração e o sofrimento. O santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, encantado com uma ideia, deu todo o apoio, enviando com frequência conselhos e sugestões à santa fundadora, que viria a ser a bem-aventurada Maria da Providência.
Fez-se uma promessa a São José, que se aquela obra ganhasse corpo, seria dele a primeira estátua a ser posta na casa-mãe daquelas que consagrariam a vida por alívio das almas do purgatório. São José cuidou para que a promessa não fosse esquecida. Graças à providência, as irmãs conseguiram adquirir uma casa em Paris e tomaram o nome Auxiliadora das Almas do Purgatório. Logo no dia seguinte, o carteiro bateu na porta para entregar uma estátua do santo, enviado por uma pessoa que nada sabia nem das piedosas intenções das religiosas, nem da aquisição. Assim a São José lhe aprouve declarar-se protetor dessa obra heróica, que exerce um ministério oculto no coração da grande cidade de Paris. Assim como a bem-aventurada Maria da Providência, precisamos invocar a santa intercessão de São José pelas almas do purgatório. Ele é um intercessor extremamente poderoso, de cuja ajuda também nós precisamos depois de morrer. São José falou certa vez à serva de Deus, Maria Marta Chambon, a respeito disso e garantiu-lhe que todos os seus devotos em vida continuariam a beneficiar-se da sua intercessão depois da morte. São José disse-lhe o seguinte: se a alma que rezou a mim ainda tiver dívidas a pagar com o juiz soberano, eu vou pedir a graça em seu nome. Deus ouve os pedidos de São José, nada lhe é negado. Lembre-se especialmente de honrar e invocar São José às quartas-feiras, no mês de março, e quando rezar pelas almas do purgatório. Vamos a um pensamento de São Bernardino de Sena. Ele foi escolhido pelo Pai Eterno para ser o guardião e confiável protetor do seu maior tesouro, a saber, seu divino Filho, e Maria, a esposa de José. Assim, qual não seria a disposição de José em toda a Igreja de Cristo? Acaso ele não é um homem escolhido e destacado? Por meio dele, sim, sob ele, Cristo foi apresentado ao mundo de maneira conveniente e honrosa. A Santa Igreja inteira tem uma dívida para com a Virgem Mãe, porque por ela foi julgada digna de receber Cristo. Mas depois dela, sem dúvidas, devemos nutrir uma gratidão e uma reverência especiais por São José. Está aqui o pensamento de São Bernardino de Sena, chegando ao final da nossa meditação de hoje. Como atividade para nós, fica a oração do Santo Terço de São José e da sua ladainha. O link está aqui na descrição da bio. Lembrando para você que precisamos nos preparar para nos consagrar a São José. Então, confissão sacramental, tá certo? Isso é importantíssimo, nos prepararmos para nos consagrar a São José, arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida, para que possamos colher os frutos necessários dessa belíssima devoção e receber as graças que o nosso Pai espiritual quer nos dar, porque Ele tem muito a nos dar. Mas veja, São José, a principal graça que Ele quer nos conceder é a graça da pureza. Pureza de alma, pureza de coração. Todos nós que temos problema de pensamentos impuros, aqueles pensamentos horrorosos, precisamos pedir a São José. As pessoas que são viciadas em masturbação, pornografia, precisam recorrer ao auxílio de São José. Ele sim vai nos conceder a virtude da pureza de alma, de mente e de coração. Nós estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José.